E aí, estão me ouvindo? A net caindo, não está ajudando. Agora sim. Rapaz, tem que querer muito ver eu estar na aula. Porque Não, você está doido e eu quero ter. Você perde a linha de raciocínio, você está lá de boa e de repente, né? Você está falando, não sabe se já caiu ou deixou de cair. Mas, ou seja, gente, lá no médio você tinha lá, né? Aí era ensinado, aí tinha um gráficozinho, aí, aí é, falava sólido e gasoso. Só que se você pensar assim, ó, eu tenho aqui, né? Sólido, latência de sólido para líquido, líquido e mais ou menos isso aqui. Isso aqui é reto. Isso aqui, ó, nesse período aqui, ó, é, é, a temperatura aqui, deixa eu chamar T2, T1. Perceba que nessa fase de latência, aqui, né? Aqui é uma fase que ele está sólido mais líquido. Aqui está, nessa fase do gráfico, está líquido. Essa fase aqui está líquido e vapor. E nessa outra fase ele está vapor. E aqui embaixo ele está sólido. Isso a gente está falando para substância. No caso de metais, a gente está analisando aqui justamente sólido e líquido. Eu não consegui evaporar ainda, não, mas é essa ideia para entender que tem essas latências. Então, nesse gráfico que você estudava lá no médio, o que é que você percebe? Que durante essa fase de latência, de sólido líquido aqui, ó, a temperatura ela permanece constante. Então, nesse período, ele tem o quê? Uma isoterma, né? É um processo isotérmico ali, ó, que a temperatura ela, ela é constante. Ela ali ó, é uma mudança muito lenta até depois ir para a próxima fase. Então, cada região aqui, ó, o campo sólido é o alfa, esse aqui que eu falei, ó, alfa. O líquido é essa parte de cima, é o L, certo? Líquido, L, né? Essa aqui é a linha líquido e aqui embaixo é a linha sólido. Então, você tem líquido, sólido mais líquido e líquido aqui, e sólido aqui embaixo. Então, são o campo bifásico, né? Esse alfa mais L aqui, ó, é onde está uma mistura aqui da liga, certo? Aí você tem justamente esse período aí. Aí vocês já entenderam aquela ideia da composição do cobre, como vai. Aí, ó, no líquido, né? L, na parte L. A solução líquida homogênea, certo? Que ela vai aparecer homogênea, ela não aparece heterogênea, tipo duas cores de metais, né? É cobre e níquel líquido ali. A sólida alfa, a solução sólida substitutiva é que tem átomos de cobre e níquel e que possui uma estrutura cristalina CF6. Isso eu já tinha falado antes, que nessa exemplo que eu estou dando aí do sistema isomorfo de liga bimetálica aí, com dois metais cobre e níquel, ela tem a estrutura CFC. Ó, as soluções sólidas são designadas usualmente por letras gregas. Você já percebeu que era grego mesmo, né? Pelo líquidos, sólidos, Cássius, Césars, Românios, Terceiros, né? Lúcius. A coisa era grega. Conversar com Ivonete. Ivonete, a dona da Econnect, é com Kiko. Vou reclamar com Kiko, com Josevaldo Kiko, meu amigo, dono da Econnect. Então, aí você tem a curva líquidos, que é que está por cima aqui,
e a curva sólidos, que é essa linha de baixo aqui, certo? E sempre é dividido, gente, justamente, né? Nas soluções sólidas, nas partes sólidas, são com letra grega, certo? Você vê que lá em cima é líquido, é L. Já aqui, na parte sólida, é a que está representada por alfa, é sempre letra grega, alfa, beta, gama, teta. As curvas separam, né, nos campos de fase. Então, está aí bem, bem fácil de perceber. Né? Curva sólida e líquida se interceptam nas duas extremidades da composição. Nesse caso aqui, na temperatura de fusão, você tem cobre puro em relação ao níquel, né? Está em 1085 graus mais ou menos aqui nesse ponto aqui, certo? Nesse pontinho aqui, né? Aí você tem justamente aqui, ó, 1085. Já aqui nesse outro pontinho, você tem, ó, níquel puro, tá vendo? Ele consegue ali, ó, naquela temperatura, ela vai ficar uma estrutura níquel puro. Então, você vê aqui, ó, quando 100%, ele está a 1453 graus, para níquel. Já aqui você tem cobre nas extremidades, que é 1085. Composição fora dos componentes puros. A fusão ocorrerá ao longo de uma faixa de temperatura entre as duas curvas, né? Sólido e líquido. Então, é justamente onde vai ocorrer a fusão dos elementos, justamente nessa parte, né? É justamente ocorre entre as curvas, ó, quando as interseções entre as curvas. As duas fases, sólida e a líquida, estarão em equilíbrio dentro dessas faixas de temperatura. Exemplo, ó. Essa botou 50%. Só que vamos a 50%, depois eu vou fazer um outro exemplo mudando. Que aí eu joguei lá para o whiteboard, que lá eu consigo botar maiorzinho aqui. Mas aqui a gente vai tentar, né? Aquecendo essa liga da composição de 50%, né? Ele quer 50% de níquel, 50% de cobre. Início da fusão é aproximadamente 1280 graus. Ó, primeira coisa a gente vai aprender a regra da alavanca ali, tá, para calcular. Mas se você olhar aqui, gente, ó, ele está falando o quê? Ó? Aqui foi fácil, né? Que 50, quem errar 50, que 50 vai estar tanto para um lado como para o outro. Ó, 50 você vai estar aqui. Ó. Primeira coisa que você vai localizar, ó, é o início da fusão é aproximadamente 1280. Ele quer a liga em 1320, fica completamente líquida. Ó, 1320. Ó, 1320 vai estar mais ou menos aqui assim, né, gente? 1320. Ó, se você... Meu Alzheimer aqui não está... Meu mal de Parkinson aqui não está deixando eu pontilhar, não, viu? Que coisa horrível, meu Deus. Então, aqui, ó. É porque no PowerPoint é ruim mesmo. Agora foi. É aqui, ó. Aí, a 50%, ó, eu vou para... Primeira coisa, identificar a temperatura, 1320. Perceba que em 1320 ele vai tocar nesse ponto aqui. Ó. Né? 1320. Ele está o quê? Está falando que está líquido. E aí, 1280, perceba aqui, ó, 1280
1.280, estaria 1.320, a liga está completamente líquida. Rapaz, não pare assim no vídeo não, que já pensa que caiu. É. E aí você tem aqui, né? 1.280, 1.280, aqui, ó, tipo aqui, 1.280. Ó, vou pontilhar para chegar aqui, ó. 1.280. Então, quando eu vou fazer um tipo de coisa dessa, você tem que marcar a temperatura e a faixa. A faixa é de 50%. Ó. Eu cruzo com a faixa de 50%. Certo? Então, ele vai estar pontilhado aqui, ó. 50% encontrando com a temperatura. Ó, e você vai ter justamente ali, ó. 1.280. Então, justamente para 50%. Só que eu vou dar um exemplo, um outro exemplo aqui. Ó. Localizar o ponto de temperatura de composição dos diagramas de fase e observar quais são as fases, o campo de fases correspondente ao que nós vamos identificar. Exemplo, liga a 60% de níquel e 60% de níquel. Vamos pegar a base níquel, né? 60% de níquel, ele vai estar sólido 60% de níquel. Vai estar aqui assim, né? Qual é a temperatura? 1.100. Ó. 60% e a temperatura, ó. 1.100. Nós localizamos o ponto A aí, não foi? Que ele pediu? O ponto A. Localizamos ele, né? As coordenadazinhas, né? Da temperatura. A gente sempre pega se baseia pelo níquel, gente, porque o cobre é o que faltar, certo? Fica mais entendido. Então, você tem aí, localizamos o ponto A, não foi? Que é aqui, ó, que ele perguntou 60 de níquel e é uma temperatura de 1.100. Em que estado ele está? Ó, fase alfa. Sólido. Então, está sólido. Certo? Então, ele está sólido. Aí, agora, ele dá uma outra temperatura aqui, o ponto B. O ponto B é 35% de níquel. Então, 35%, aqui está 30, né? Eu tenho 30 aqui. Então, 35 basicamente é aqui, né? Entre 40 e 30. Então, e a temperatura é 1.250. 1.250 é o meio aqui, certo? Aqui vai estar o nosso 1.250. Localizamos 1.250, o ponto B, ó, 35 de X com 1.250 de Y. É mais ou menos isso que ele quer falar. Então, você vai cruzar aqui, pá, 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 pá. Ó. Ponto B. Então, esse ponto aqui, certo? Essa rapaziada aí. Então, essa é a primeira coisa, você aprender a localizar as temperaturas ali no exemplo que ele está pedindo. Certo? E aí a gente vai aprender a regrinha e depois a gente faz uma atividade, assim, um exercício de fixação para vocês captarem aí. Determinação das composições das fases, né? As concentrações dos componentes. Aí é justamente para saber porque ali no meio, para você saber, e aí as composições. Professor, Oi? volta aí de novo para me dar uma olhadinha que travou aqui no meu. Volta aí, só um instante. Esses aqui, do ponto A e B? Esse aqui? Sim, é porque você estava explicando e travou minha internet aqui. Isso, isso. O ponto A é tipo coordenada cartesiana aqui, né? A gente é como se tivesse assim, ó, X e Y, certo? Só que aqui você está tendo o quê?
X representa o quê? A concentração. Eu vou pegar de níquel, certo? Que é como está aí na tabela ali. Concentração de níquel. E, do outro lado, a temperatura, certo? Eu tenho uma porcentagem de níquel e temperatura. Ou seja, ali no ponto A, ele está dizendo o quê? Que tem 60% de níquel, né? 60, a porcentagem de 60 de níquel e a uma temperatura de 1.100, para você localizar esse ponto. Ou seja, primeiro você vai para a concentração, 60 é aqui. Aí vai, e 1.100 está aqui, aí você encontra. Então, aqui está o ponto A, ó. Certo? Aí ele dá um outro ponto B. A liga está 35 de níquel, certo? Ou 65 de cobre, depende do que você está olhando. É mais fácil a gente achar o níquel. Concorda comigo? Porque o níquel está crescente. A gente só aprende a crescer. Diminuir só se for os gás, o salário diminui. A gente, nada que diminui gosta, né? Só quando é barriga, assim, a gente fica feliz. Então, diminui a barriga. Barriga e boleto. É. o boleto do cartão, né? O estresse, né? Mas só que tem aquela coisa, às vezes o boleto diminui porque você não tem dinheiro para comprar mesmo, porque se tivesse dinheiro, compraria e o boleto vinha alto do mesmo jeito. Aumentava. Isso é verdade. Se você tá o cartão vezes zero, você tá liso, porque se você comprar, vai para o SPC. Então, você está lá. Então, aqui, o ponto B é justamente localizar o ponto B na tabela dessa. O ponto B é a liga de 35 de níquel e 1.250 graus. 1.250 está aqui e, né? 1.250 está aqui e 35. 35 entre 30 e 40. Então, você faz, então aqui você localizou o ponto B. Porque a gente vai usar a regra da alavanca, então, primeiro você tem que treinar isso. Fazer essa primeira localização, né? Localizar os pontos de temperatura e composição correspondente ao diagrama de fase, né? Que é as coordenadas que a gente achou. Você tem as regiões monofásica e bifásica. O que acontece? Tipo, se eu jogo aqui a 50, certo? A 50. Eu vou localizar, né? Eu tenho 1, 2 e 3. Né? 1, 2, 3 aqui. Tenho 3 pontos. Então, aqui são minhas regiões que eu tenho aí, ó, onde são monofásicas. Ela é monofásica na 1 e na 3. Não é isso? Porque na 1 ela é líquida e na 3 ela é sólida. Mas ela está numa fase só. Por isso que é monofásica. E bifásica é na 2, que é justamente aqui que ele está sólido e líquido. Aí, ó, região monofásica, isso que eu já falei, certo?